Olá, aqui é a Ana Schmitz e hoje eu tô com a Raquel, fabulosa, Raquel Roden, uma empresária que passou e ainda continua passando pelo processo, pelo método FADA, né? Conta pra gente como a gente se conheceu, Raquel. A gente se conheceu no grupo, no encontro do luxo, né? Que é um fórum de luxo que teve no Bourbon Country em Porto Alegre. Eu fui convidada por uma amiga minha que fazia parte já do grupo para ir no fórum. Fui no fórum e conheci não só a Ana, mas um grupo encantador e fabuloso de mulheres. Éramos 40, em torno de 40 mulheres, e a partir daquele dia continuamos a nos encontrar, né? E isso foi um presente, digamos, uma coisa que aconteceu muito boa nesse ano de 2018 na minha vida. Foi, digamos, o estalinho que faltava. Eu precisava de algum estímulo a mais, eu precisava que alguma coisa me dissesse, é agora a hora. E foi isso. Mas como é que era, assim, antes de acontecer esse estalinho? Que momento de vida que tu estavas, Raquel? Bom, eu sempre trabalhei muito, sempre tive uma vida muito agitada. E aí, quando eu tive meu segundo filho, eu optei por me dedicar mais à família, ficar mais em casa, né? Mudar o tipo de trabalho que eu tinha. E tu viajava muito, eu viajava muito, né? Eu trabalhava com consultoria e eu passava o tempo todo na estrada. E aí, depois do segundo filho, eu optei por parar com tudo isso, largar disso tudo e abrir uma loja na minha cidade para poder ficar mais perto da família, para poder acompanhar o crescimento e a educação dos meus filhos, né? E aí, em função disso, eu acabei me perdendo, porque eu mudei muito drasticamente o que eu fazia e o que eu era, e me adaptei a uma outra vida. E me perdi nesse meio. Eu não me encontrava mais. E como é que tu define, assim, essa sensação, assim, eu me perdi? Como é que tu sentia isso? Eu não me reconhecia. Eu me via fazendo coisas e falando coisas e me comportando e me vestindo de um jeito que não era eu. Não era aquela Raquel que eu conhecia. E como é que era aquela Raquel que tu conhecia? Ela era muito mais autoconfiante, decidida, independente. Ela sabia o que ela queria, ela ia atrás. E essa não. Essa como é que era? Essa tinha medo, essa não tinha autoestima, essa não se achava bonita. Ela tinha perdido, parecia que tinha perdido o brilho, sabe? Brilho, quando sim. uma coisa fica fosca. E tu não estava sabendo como recuperar. Como recuperar. A Raquel. Como recuperar. Onde eu acho, onde está essa Raquel? Tu sabia que ela existia, que ela estava em algum lugar, mas cadê? Cadê? Como é que eu faço para acessar ela? Como que eu faço para acessar ela, exatamente. E aí eu achei que o encontro do luxo, lá o fórum do luxo, foi o que faltava, assim, que é essa Raquel que eu quero de volta, sabe? É essa Raquel que conversa com um monte de gente, que se relaciona, que conhece gente diferente, que gosta disso. É isso que eu gosto. Na verdade, tu te lembrou, talvez, naquele evento, de quem era a Raquel que tu tinha perdido ao longo do caminho. Porque tu fez uma coisa muito importante, que é dar uma atenção, uma priorizada no teu filho. Mas tu sentiu que esse ciclo já estava bem feito e que tu tinha que te resgatar. Mas como fazer isso, né? Exatamente. E aí que a gente começou a conversar, claro, nos próprios encontros do grupo, a gente começou a conversar. Começamos a conversar nos encontros, eu participei até hoje de todos, porque para mim realmente é um momento meu, por isso que eu gosto muito de vir, porque eu me encontro, né? Eu converso com mulheres que passam pelas mesmas coisas, que eu me identifico muito, né? E por isso eu priorizo, eu realmente dou um jeito de vir, mesmo às vezes não podendo estar aqui, eu dou um jeito, por isso. E acho que nesse vir aos encontros foi acendendo, deixando mais forte aquela chama, né? Aquele desejo, eu quero. E aí que eu entrei em contato contigo e entrei em contato também com a Cris, que também faz parte do grupo, né? Para iniciar realmente um trabalho de autoconhecimento. E tu sabe que eu lembro bem, a gente fez primeiro um encontro online e depois tu vieste na minha casa, né? Exatamente. E aí tu me relatou isso. Ana, eu quero encontrar a Raquel de sempre e eu não sei onde ela tá. Como é que foi pra ti esse processo de te reencontrar de novo? Como é que
quais foram algumas das coisas que aconteceram, porque eu fui aplicando o método Fada, a gente foi, né, revendo um pouco da tua fábula, as aspirações, e a gente sabe que tem algumas coisas que chamam mais atenção e que vão começando a dar esse despertar. Como é que foi para ti? Primeiro que é sempre bom a gente parar e pensar. Porque por mais que eu quisesse reencontrar aquela Raquel daquele jeito de 10 anos atrás, não existia mais. Porque eu tive filhos, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho, eu casei. Então, eu mudei muito. Então, às vezes a gente também se ilude que a gente ainda é como era 10 anos atrás. E a gente não é, a gente está em constante transformação, né? Então, isso também foi legal, assim, eu parar e responder aquele questionário inicial do método Fada e pensar, bom, como eu realmente sou hoje? Né? Não é buscar aquela Raquel, é reconhecer essa. Exato, em quem aquela Raquel foi se transformando. Foi se transformando, E aí isso foi muito legal, porque me questionou coisas que eu não tinha parado para pensar ainda, não tinha parado para responder. Eu me lembro que algumas coisas eu até comentei contigo no primeiro encontro, depois de responder o questionário. Eu disse, isso aqui eu nem sei, eu não sabia nem o que responder. Eu fiquei um tempão parada na frente daquele questionário, daquela pergunta em especial. Eu disse, mas o que eu vou colocar aqui? Eu nem sei, eu nunca pensei nisso. Então, me tocou em alguns pontos assim que eu nunca realmente tinha parado para pensar. Isso foi muito legal. Até porque a gente corre bastante, a gente não para refletir em coisas assim, e aí tu te dá conta de muita coisa, né? E aí o segundo ponto foi fazer o detox lá, o desapego geral, porque eu ainda não desapeguei, tenho que confessar, eu só desintoxiquei. Tu fez o detox, mas tu tá ainda tudo não lá passou parado. adiante. Tá tudo lá parado. Né? Quando é que tu vais fazer isso? Então, uma parte eu passei adiante, na verdade. Eu mandei para um brechó uma parte. Legal. E a outra parte eu tenho que pegar e fazer doação mesmo. Então, eu separei em 2 grupos, um para o brechó e um para o... Prazo máximo até o final de dezembro? Pode ser janeiro? Dezembro. Janeiro, por favor. Final de janeiro, tá porque bom. Dezembro é corrido demais. Ainda mais que tem comércio, né? Tá aí, certo. Okay, então, janeiro, início de janeiro. Na primeira semana de janeiro vai estar tudo resolvido. Perfeito. Mas esse momento foi muito legal, né? De fazer esse desapego. Porque as roupas da gente transmitem aquilo que a gente é. Né? E as minhas roupas transmitiam o que eu era antes. Né? E eu tinha muita roupa, porque eu sempre tive um problema nesse desapego, assim. Então, eu sempre fiquei com as coisas ali, e não ia. Então, eu tinha roupa que eu não usava há 10 anos, há 15 anos. E ficava com dó de passar adiante. Porque, afinal, tu já gasta muito dinheiro com elas, tu já gostou aquilo tudo. Então, quando eu tinha que fazer, e eu me lembro tão bem do exemplo, pensa que tu vai morar no exterior e que tu pode só levar 2 malas e que tu tem que fazer nessas 2 malas tudo o que tu precisa. Todas as roupas, tu vai pra festa, tu vai pra praia, tu vai trabalhar, tu vai ficar em casa, tudo é frio, é calor. Eu pensei, meu Deus, não vai dar 2 malas nunca. E aí? Minha irmã até estava lá em casa no dia que eu fui fazer. Daí ela disse assim, essas tuas 2 malas vão ser de quantos quilos afinal? Deus, tá bom, eu vou tirar mais essa. E aí eu tirava mais uma. E é legal que tu vai selecionando só o que é muito legal, que tu realmente ou que realmente a gente usa, sabe? E realmente as peças que fazem parte do meu eu hoje, né? Daquilo que eu sou hoje. Não do que eu era 10 anos atrás. Claro, porque se tu abre um armário que tem muitas roupas que não tem a ver contigo hoje, como é que tu vai te vestir se tem tanta informação? Como é que tu te sentia quando tu abria o armário? Completamente perdida, né? Meu armário é grande, já é grande normalmente, né? E estava cheio demais. Então tinha muita coisa, muita informação em todos os aspectos, roupas, acessórios, calçados, tudo tinha demais. Sim. E tinha muita coisa, que é feio dizer, mas é verdade, velha. Sim, velha, tu diz feia, já... Feinha, assim, sabe? Sim, lavadinha, lavadinha, assim. que não... Que a gente gosta de usar e daí a gente continua usando. E aí tu me disse, a gente não precisa usar coisa feia. A gente então compra uma peça muito boa, usa ela, quando ela começa a ficar feio, a gente
desapega e compra outra nova. A gente não precisa comprar várias. Até porque tem roupas que a gente gosta muito, a gente acaba repetindo, assim, faz da mesma, só que nova, porque tu já usou bastante, exatamente. Né? Então, isso me marcou muito, assim, o tamanho das malas, pra minha morada no exterior, e essa questão das roupas surradas, assim. Que a gente... Tu usava muito em casa roupa surrada? Muito, 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 muito. Isso e aí mudou. E aí tu me disse várias vezes isso, né? Em casa, com as pessoas que a gente ama, a gente tem que estar bem vestido, a gente tem que estar bonito, a gente não precisa estar chique, mas a gente tem que estar bem vestido, a gente tem que estar bem. E aí também, essas surradinhas de casa que eu usava sempre, tudo. E os pijamas, então, meu Deus, chegava a dar medo. Aí tirei tudo. Pensando em meu marido, tirei tudo, né? tirei tudo. A sorte dele é que o conteúdo era bom, né? Mas o envelope era um horror. Mas é que o envelope... Até chegar no conteúdo. Mas é que faz parte, porque os homens são muito visuais. São. E as mulheres gostam de ser admiradas. Então... Mas a gente cai tanto naquela rotina. Eu tô em casa. E como é difícil, né? a gente não se dá conta. Como é difícil a gente se dar conta disso. Eu sempre digo que quem tá na ilha não enxerga a ilha. Então, alguém de fora tem que olhar, e por isso que eu gosto de fazer essa análise bem completa, conversar muito, porque cada caso é diferente, né? Exatamente. Até encontrar, assim, qual é um ponto que vai ser uma chave de mudança. E aí tu sentiu que o armário ficou mais leve? Bem mais leve. Ficou mais funcional também? Bem mais funcional, bem mais leve, bem menor, bem reduzido, né? Agora preciso comprar umas coisinhas, né? Mas é porque quando a gente reduz, a gente começa a identificar o que precisa, exatamente, o que está faltando. E lista. Realmente tem algumas coisas que estão faltando. Porque eu fiz questão de me desapegar delas, mesmo sem ter a substituta. Ainda. Porque eu pensei, não, se eu ficar com essa, eu vou ficar usando essa, surradinha já. Então, um exemplo, assim, um blazer branco e um blazer preto. Eu tinha 4 blazers brancos e 3 pretos. Tudo ruim. Nenhum em condições. Estou precisando de um bom blazer preto e de um bom blazer branco. Vai lá na Isa fazer. Eu gosto de usar também, né? É uma coisa que eu gosto, é uma peça que eu gosto, que é versátil, E que toda mulher tem que ter. Tem que ter. É um coringa, assim, essencial nessas duas cores básicas. Então eu tenho um que eu gosto muito, que é verde, e um azul marinho. Mas o branco e o preto eu não tenho. Sim. Então, são duas peças que eu me lembrei bem, assim, que eu disse, não, mas eu vou desapegar, porque se eu ficar com eles aqui, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, desapeguei. Que legal. E tu começou a sentir o impacto dessa limpa, dessa leveza, tu sentiu na tua emoção também, viu? Tu percebeu alguma mudança de estado de espírito em função disso? Sim, com certeza. Porque é um outro ânimo, né? É uma outra vontade, parece que a gente acende mesmo, assim, a gente começa a brilhar. Sabe aquele opaco? A gente começa passa a polir, é isso aí. E ele vai brilhando. E vai começar a brilhar de novo. E a gente nota assim muito claramente, assim, eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou no Encontro do Luxo, no Fórum do Luxo. E agora, assim, as últimas vezes que eu te vi, assim, muito vibrante, brilhante, dona de si. Tu encontrou a Raquel? Encontrei. Inclusive a nova Raquel, já com uma bagagem toda. A nova, que na minha opinião é melhor do que a outra, né? Do que a gente... Exatamente. E para os teus negócios fez diferença? Fez. Está fazendo ainda, né? Porque como eu trabalho com moda, né? A gente se descobrir também é muito importante, porque se eu estou confiante, se eu tenho uma autoestima elevada, se eu me gosto, eu passo isso para o meu cliente também, eu passo isso para as coisas que eu compro para serem vendidas para os meus clientes. Então, tudo isso é fundamental, é essencial. E aí tu passa aquela vibração de estar bem vestida e que tu quer que o teu cliente sinta também. Sinta também. E ela te vendo, ela... tem verdade no que tu fala. E esse processo todo, ele começou por mim, né, fazendo o método FADA, fazendo coaching, e aí depois que eu iniciei, assim, que eu já estava me sentindo pronto, bom, agora isso vai para o meu negócio. E aí eu iniciei um planejamento estratégico
na empresa e novo posicionamento de marca. Porque é uma nova imagem, e aí isso tudo foi uma sequência. É isso que eu acho muito interessante, porque você mexe na autoestima, na autoimagem, mexe no armário, que é uma parte mais íntima da nossa casa, se pensar assim, um armário. E acaba tendo reflexos em toda a tua vida. Em toda a vida. E teve algum impacto na tua vida familiar também? Teu marido te olha assim... Ele fica meio assustado comigo, assim. Assustado. Essa é a palavra, assim. Sim, porque, na verdade, a Raquel de antes, ela era muito, né? Assim, eu era muito espaçosa, digamos assim. Sim, antes. Antes de 10 anos atrás. Certo. Né? Quando, assim, logo que a gente casou, digamos. Porque nós estamos juntos há 25 anos, então, logo que a gente casou, há 10 anos atrás, eu era muito senhora de mim. Muito sem controle. Claro. E aí, de repente, eu murchei, assim. Fiquei quietinha. Isso foi no para um meu outro canto, extremo. para um outro extremo. E nunca aí, é bom, né? Os extremos nunca são bons. Porque daí tu te apagou. E aí, quando ele viu, eu disse, mas o que está acontecendo? Ele ficou com medo que tu fosse para aquele extremo. E aí? Eu disse, não é nada disso. E agora ele tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. E ele tá gostando da mudança? Eu acho que sim, espero que sim. Os homens às vezes não falam nada, mas não, a gente eles não falam. nota Ele não pelo fala. olhar. O meu marido também não é de falar, Ele não fala. Mas a gente percebe pelo comportamento, um olharzinho meio diferente, né? E que conselho tu daria pra quem tá assistindo esse vídeo? Que tá passando hoje por uma situação que tu passou tempo atrás de se encontrar. Que tu diria, que conselho tu daria pra elas? Pra não esperar. Quanto mais a gente espera, mais a gente sofre. Né? E a gente fica sofrendo, angustiada, sem saber o que fazer. Então, a gente precisa tomar uma atitude. E chamar uma fada madrinha. Né? Que não dói, muito leve. Pelo contrário. Só traz coisas boas. Ai, Raquel, muito obrigada eu. por compartilhar. Eu que tenho que agradecer. Querida, e eu tô muito feliz de te ver também. Vibrante, e apenas o começo. Muitas coisas muito boas vão acontecer. Vão mesmo, amém. Beijo. E até mais. Tá.